No início do século XX, a ciência acreditava que já compreendia a estrutura da matéria. Mas uma investigação ousada mudou completamente essa certeza e abriu caminho para uma nova forma de enxergar o mundo microscópico. Neste momento da história, entra em cena Ernest Rutherford e uma das descobertas mais surpreendentes da ciência. Vamos acompanhar essa jornada científica que revolucionou nossa compreensão da matéria. Antes de chegarmos ao modelo de Rutherford, é importante entender que a ciência avançou passo a passo. Em 1808, Dalton propôs a ideia do átomo como uma esfera indivisível. Em 1904, Thomson revelou a presença de partículas menores, os elétrons. Em 1911, Rutherford trouxe uma nova interpretação da estrutura atômica, que seria aperfeiçoada por Bohr em 1913. E, a partir de 1926, surge o modelo quântico, base da compreensão atual. Cada modelo não substituiu totalmente o anterior, eles representam a evolução do conhecimento científico ao longo do tempo. Em 1911, o modelo aceito pela ciência ainda era o de Thomson, conhecido como pudim de passas, no qual os elétrons, representados pelas passas, estariam espalhados em uma esfera de carga positiva. No entanto, novas descobertas sobre radioatividade e comportamento das partículas começaram a mostrar que essa explicação já não era suficiente. A ciência estava diante de uma incógnita. 3 ideias foram essenciais para essa mudança na visão do átomo. A descoberta da radioatividade mostrou que o átomo não era indivisível, mas possuía uma estrutura interna complexa. O estudo das partículas alfa revelou partículas com carga positiva e grande massa, ideais para investigar estruturas atômicas. E surgiu a hipótese de usar esse espalhamento de partículas alfa para compreender como a massa e a carga estavam distribuídas em um átomo. Essas premissas prepararam o caminho para o experimento de Rutherford. Em 1909, sob a orientação de Rutherford, Hans Geiger e Ernest Marsden realizaram um experimento decisivo. Eles bombardearam uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, esperando observar um comportamento previsível. Mas o que encontraram foi totalmente inesperado, um resultado que desafiava o modelo aceito até então e mudaria para sempre a compreensão da estrutura do átomo. O experimento foi montado com grande precisão. Uma fonte radioativa emitia partículas alfa em direção a uma finíssima lâmina de ouro. Ao redor dela, foi colocado um anteparo revestido com sulfeto de zinco. Esse material tem uma propriedade especial. Ele produz pequenos flashes de luz sempre que é atingido por uma partícula alfa. Assim, cada brilho indicava o ponto exato onde a partícula chegava, permitindo observar seus desvios. Foi dessa forma que os pesquisadores conseguiram enxergar o comportamento das partículas. Os resultados foram inesperados. A maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer qualquer desvio, como se o átomo fosse praticamente vazio. Uma pequena parte sofria desvios em diferentes ângulos, indicando a presença de alguma região de concentração de carga. E, surpreendentemente, raríssimas partículas eram refletidas, voltando quase na direção de onde vieram. Essas observações não podiam ser explicadas pelo modelo de Thomson. A partir desses resultados, Rutherford propôs uma nova interpretação. O fato de a maioria das partículas atravessar a lâmina indicava que o átomo é, em grande parte, composto de espaço vazio. Como as partículas alfa possuem carga positiva, os desvios variados observados revelavam no átomo a existência de uma pequena região central, muito densa e com carga positiva. Além disso, entendeu-se, a partir desse experimento, que os elétrons permaneceriam na região externa, formando a eletrosfera. Assim surgia uma nova visão da estrutura atômica. A partir dessas observações experimentais, Rutherford propôs então o chamado modelo planetário do átomo. Nele, existe um núcleo central muito pequeno, denso e positivo, onde se concentra praticamente toda a massa atômica. Ao redor desse núcleo, os elétrons se movimentam na eletrosfera, ocupando a região externa do átomo. Dessa forma, o átomo é eletricamente neutro. Mesmo sendo extremamente pequeno em relação ao tamanho total do átomo,
o núcleo é responsável por sua estrutura e identidade. Esse modelo marcou uma nova etapa na compreensão da matéria. Para compreender as dimensões do átomo, usamos uma analogia. Se o átomo tivesse o tamanho do estádio do Maracanã, o núcleo seria como uma pequena bola de ping-pong no centro do campo. E os elétrons estariam muito distantes, como mosquitos nas arquibancadas. Na realidade, o átomo tem cerca de 0,1 nanômetro, enquanto o núcleo é dezenas de milhares de vezes menor. Isso significa que mais de 99,9% do átomo é espaço vazio. Apesar de revolucionário, o modelo de Rutherford apresentava limitações. Primeiro, como partículas positivas se repelem, os prótons no núcleo deveriam se afastar, desintegrando o átomo. Rutherford previu partículas neutras, nêutrons, para resolver isso, confirmado por Chadwick em 1932. Além disso, pela física clássica, elétrons em movimento deveriam perder energia e colidir com o núcleo, o que não acontece na prática. Por fim, o modelo não conseguia explicar os espectros atômicos, ou seja, por que os átomos emitem luz em frequências bem definidas. Esses problemas abriram caminho para novos avanços na teoria atômica. O trabalho de Rutherford transformou profundamente a ciência. Ele demonstrou a existência do núcleo atômico, explicou fenômenos ligados à radioatividade e lançou as bases para os modelos que viriam depois, como o de Bohr. Suas descobertas inauguraram uma nova era no estudo da matéria e deram origem à física nuclear moderna. Em reconhecimento, recebeu o Prêmio Nobel, sendo considerado o pai da física nuclear, e teve seu nome eternizado no elemento químico rutherfórdio. Seu legado permanece fundamental para a ciência até hoje. O modelo de Rutherford marca um momento decisivo na história da ciência. Ele mostra como a observação cuidadosa, a experimentação e a revisão de ideias são essenciais para o avanço do conhecimento. Cada modelo atômico não encerra a ciência, mas abre caminho para novas descobertas, revelando o caráter evolutivo da construção científica. Além disso, essas ideias possibilitaram tecnologias que impactam nossa vida até hoje, da medicina nuclear à geração de energia. Assim, compreender o átomo é também compreender como a ciência se transforma. Se essa aula te ajudou, continua na nossa órbita. Se inscreve no nosso canal, @orbitalesedu. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a entender química de forma clara e direto ao ponto. Nos vemos no próximo vídeo onde falaremos sobre o modelo atômico de Bohr. Bons estudos! Orbitales, o universo da química ao seu alcance.